Bom, então, para começar aqui, esse áudio é a respeito de algumas leituras que tenho feito, por exemplo, desse autor, né, autodeclarado ateu, que é o Richard Dawkins. Mais especificamente ao único livro que estou lendo dele, estou quase no fim, que é o traduzido aqui no Brasil como Deus, um Delírio. Vamos dizer assim, trocando em miúdos, né, assim, porque já que é uma mensagem dirigida mais para os ateus, muitos ateus o têm como o top, né, da nossa geração de ateus. A questão, assim, é um livro que nesses 17 anos de estudo, né, tendo uma biblioteca razoável, né, bem variada, podendo ter acesso a muitos tipos de estudo, né, desde poesia até medicina, né, filosofia e ciências humanas, né, história, né, psicologia, homeopatia, literatura, né, teatro, sociologia, enfim, todas as áreas da ciência, todas as áreas da arte, música, tudo que eu pude acessar até agora e continuarei, né, nesse caminho. O único livro que realmente assim não me acrescentou nada foi o Richard Dawkins, né, esse Deus, um grande delírio. Eu não vou citar aqui artigos de grandes e idôneas autoridades intelectuais aqui, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, que provam, né, que os pressupostos dele estão totalmente errados, né, aquele espantalho que ele cria ali, que ele chama Deus e depois tenta combater, derrubar. Tudo isso aí é um livro extremamente pobre de ideias, que tenta reduzir toda a psicologia e toda a ética humana a uma mero força conscientizadora, né, da teoria da evolução, né, darwiniana, né. Mas enfim, fazendo uma comparação aqui que já me havia sido sugerida quando de uma palestra do professor Olavo sobre os demônios do Dostoiévski, né, depois de várias leituras, né, principalmente dos demônios, né, mesmo do Dostoiévski, levando em conta ali, né, que o Richard Dawkins é um cara que pretende analisar a realidade, né, e sobrepor, né, a sua análise a toda a realidade, por exemplo, da religião, né, como uma espécie de vírus, né, que contamina as pessoas. É estranho que, se você analisar bem, tendo por base, né, o conhecimento do livro Os Demônios do Dostoiévski, e depois lendo o Richard Dawkins, você percebe que, na verdade, Richard Dawkins não é mais que um personagem de Dostoiévski, né? E, por exemplo, numa parte do livro ele chega a explicar o Dawkins, né, chega a explicar que, assim, considerar Hitler um ateu seria uma espécie de calúnia aos ateus. Isso é uma coisa um pouco estranha, né, porque quando ele vai... Aqui estou resumindo, claro, o livro do Dawkins acho que merece ser, né, explicitado em todas as suas contradições e inutilidades por A mais B, mas aqui, comparação rápida com Dostoiévski, quando o Richard Dawkins vai se referir, vai fazer, né, a sua definição de religião e a comparação, né, religiosos com ateus, né, no caso, ele chega a dar uma definição, ou então chega a falar, até assim, considerando-se, né, que o ateísmo, na visão dele, é uma coisa boa, né, e que a religião, na verdade,
é o grande mal, né? Assim, ele chega quase a falar como Marx, como Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, que diz que a religião é o ópio do povo, né? Mas, talvez para não ser muito explícito, ele cite um grande escritor, que na verdade era um grande entusiasta da União Soviética, que é Bernard Shaw, que diz que um ateu e um religioso, né, não se diferenciam muito de um homem, né, tipo assim, a felicidade do homem religioso comparada com a felicidade de um ateu seria comparado à felicidade de um homem embriagado com um homem são, né? Então, é quase a mesma coisa, é praticamente endossar, né, a tese do Karl Marx, e a tentativa dele sempre de tentar, claro, não que ele não saiba expor problemas que há na cultura religiosa mesmo, mas a questão é que a pessoa se pretende derrubar a religião, né? Ele se pretende assim absolutizar um ponto de vista, né? Então daí, ele assim, ele é tão astuto, né, Richard Dawkins, que ele já põe no começo do livro, né? Ou quem não, né, para quem tem mente aberta, né, ele já põe na introdução, esse livro vai torná-lo um ateu, né, um ateu são, inteligente, e aqueles que estão já, né, acachapados pela carapaça, né, da religião, né, vão me tomar até por um demônio, né, ou não vão ignorar meus raciocínios, né, vão ignorar todo o ensinamento que eu tenho para ditar aqui. É claro que é engraçado que, se você comparar, assim, pelo menos antes assim, de comparar com o Dostoiévski, é engraçado que todo o esforço dele por tentar distinguir, né, a religião da realidade, vamos dizer, é uma coisa que até pode corroborar até para os próprios religiosos a acreditar mais em Deus. Ele pode abrir os olhos dos religiosos, muitas pessoas religiosas, falando no sentido que ao que ele se refere, o pressuposto dele é esse apego vulgar que as pessoas têm à religião, né? Muitas pessoas estão relacionadas, frequentam igrejas, frequentam templos e fazem orações, mas da maneira mais, vamos dizer, até estúpida mesmo, mais ingênua, imatura e até imoralmente. Na verdade, muito do que se corrompeu no catolicismo não foi o catolicismo em si, foram as pessoas que estavam, né, frequentando a igreja, né, pessoas que, em vez de estar aprendendo o que está sendo ensinado lá, acabam se tornando altaneiras e vamos dizer assim, até mais ruins do que já eram pela falta de compreensão, né? O que não é culpa da cultura religiosa, é apenas culpa, né, da capacidade das pessoas de assimilar, né, toda a simbologia, a pedagogia da igreja. E isso acaba que, vamos dizer assim, pessoas que saem de lá, a pessoa capaz de sair da igreja não é capaz de abrir a mão para fazer caridade, mas se sente muito bem, né, vamos dizer assim, se sente muito próxima de Deus fazendo orações, né, o que é um teatrinho, né, teatrinho inútil. Isso acontece muito, você tem coisas desse tipo e muitas outras, né, você tem vários tipos de ilusões, né, com relação à relação das pessoas com religião, não a religião em si. Se você parar para estudar a religião, você vai ver que a religião não é nada disso que as pessoas normalmente acreditam. As pessoas acabam distorcendo, né, por falta de experiência, por falta de inteligência mesmo. Então muito do que degrina a igreja católica ou as igrejas protestantes, né, é a falta de capacidade de pessoas para compreender a mensagem. Agora, mas enfim, o Richard Dawkins, até no livro dele, Sem Querer, né, pela distinção que ele tenta fazer, porque ele até escreve bem, muita gente pode ser levada a acreditar até mais em Deus por perceber o erro, né, que estão
em que estão caminhando, né? E na medida que percebe aquilo pelas próprias palavras dele, são capazes de olhar para a religião por um outro ângulo. Por outro lado, se você estudar, por exemplo, a história da igreja, há muitos autores descrevendo todos os problemas da igreja, a pessoa pode até se tornar cética em relação à igreja. Muitos escritores católicos, protestantes, quem for que são honestos, né, são intelectuais honestos, podem fazer uma história perfeitamente terrível, né, descrever todos os problemas históricos, né, principalmente no interior do seio da igreja. E isso pode levar muitos fiéis à perda total de fé na instituição, né, da igreja. Então, às vezes, você pode ter situações bem contrárias, e isso acontece, né? No caso do Dawkins, por exemplo, você tem, assim, voltando ao que eu me propunha, que é comparar Dawkins com um personagem de Dostoiévski. Nos demônios você tem os personagens mais de caráter secundário. Você tem aqui, por exemplo, o Shigalev, né? Mas antes de chegar a isso, pelo menos explicar um pouco dos demônios, né? O demônios é mais ou menos assim, trocando em miúdos também. É uma história de duas gerações intelectuais. Uma geração que vem antes e que está ligada à filosofia socialista, né? E que, de certa forma, entusiasmado com toda aquela nova concepção de mundo, preparam, né, pelo menos teoricamente, o caminho, porque eles não chegaram a realizar aquilo, a não ser idealmente, em discussões. Mas os seus filhos, a geração seguinte, né, eles preparam o terreno para que eles ajam, sem querer. E os filhos se tornam extremamente perversos, né? Os dois personagens principais, entre os personagens principais do livro, está Wierkowski filho, né, e Nikolai Stavrogin, né? As duas mentalidades até são dois psicopatas, literalmente, que assumem o comando ali, desta filosofia socialista, e eles vão fazer vão fazer da cidade onde eles vivem um verdadeiro laboratório, né? Socialista no sentido de causar vários tipos de danos, vários tipos de desestrutura social e cultural, né? Vão causar danos morais às pessoas, né? E vão causar até morte às pessoas. Vai haver atentados terroristas, incêndio à favela, e tudo, né, vai sendo manipulado de tal forma, as traições, né, esses dois personagens principais, eles vão manipulando as coisas, principalmente o Wierkowski filho, né, vão ajustando as coisas a tal ponto que eles fiquem isentos de culpa, fiquem acima de qualquer suspeita, e a culpa caia ou na própria ambiente, na própria sociedade, na própria incapacidade das autoridades públicas, ou no próprio grupo onde eles frequentam. Eles chegam a atrair os companheiros, né? Um dos companheiros tenta sair do grupo, que é o Chatov, acaba sendo perseguido e morto, né? Você tem o Kirillov, que é o suicida, né? Que tem uma filosofia, acaba assumindo uma filosofia de morte, né? Justamente pela sua relação profunda com o socialismo, né? Ele tenta enfrentar, né, não só a ideia de Deus, mas a atitude dele é de enfrentar Deus, de aniquilar o medo, né, o temor da morte, o temor em relação ao mal, né. Uma das frases que ele cita, a filosofia dele é a de: se eu vencer o medo, né, se eu, por exemplo, me matar agora, né, eu venço o medo e a morte, né, venço o temor de Deus, né. Então, é mais ou menos assim, trocando miúdos, você tem vários tipos de pessoas que vão reagindo de tal maneira conforme vão se
engrenando profundamente no movimento socialista, né? Você tem lá um Gustavo Alguini, que a princípio, quando criança, é um sujeito um tanto medroso, fraco, né? Assim, apavorado, assombrado, acaba se tornando um homem forte, perverso, né? Violento e psicopata. O Verkovensky Filho, né? Você tem, no caso aqui, né, para resumir, né, que tem o pai dele, que é o Stepan Trofimovich Verkovensky, né, com a sua companheira Varvara Petrovna, Nikolai Stavrogin, e o Piotr Stepanovich Verkovensky, que é o líder central, né? E tudo é articulado de tal maneira que mesmo o próprio Stavrogin se torna um instrumento nas mãos do Verkovensky Filho. Todos eles, obviamente, são ateus, né? Mesmo o Kirillov, ele tem uma crença, ele crê em Deus, mas ele quer desafiar, ele crê nessa força, né, central, presente, por exemplo, na igreja ortodoxa, né? Ele tem até o seu próprio ícone na parede, ele acende a vela, mas ele quer, pelo seu envolvimento e sua obsessão dentro da filosofia socialista, ele quer enfrentar isso aí e derrubar isso aí pelo próprio autoaniquilamento voluntário. Ou seja, ele tenta, assim, uma afronta a Deus, a ponto de dizer: você não tem poder sobre mim, eu posso negá-lo, né? Destruindo a mim mesmo. Então é mais ou menos assim. Mais para frente aparecem outros personagens. Por exemplo, você tem o Shigalev, que é um teórico, não é um Stalin, também faz parte do grupo e tenta criar uma filosofia do futuro, onde muitas coisas do passado, cultura, religião, poesia, fala: vamos apedrejar Shakespeare, vamos derrubar Victor Hugo, né, vamos derrubar a religião, enfim, você tem uma filosofia toda preparada para criar uma nova era, vamos dizer assim. E é claro que são todo um bando de intelectuais alucinados, né? Um grupo de jovens alucinados, né? Todos movidos por uma força, né? Que ali você vai ver, a presença é o próprio demônio, ele não está presente fisicamente, mas quem está movendo aquilo ali está subentendido. E é claro, quando você lê o livro, você vai ver detalhes e mais detalhes, né? A linguagem de cada um, né? E o que vai na alma, né? No espírito de cada um, né? Que você vê que é uma ausência total de sentimento religioso, né? É uma ausência total de uma espécie de corte, né? Por exemplo, você tem lá as igrejas, né? Eles atacam até a igreja, né? Depredam uma igreja. É uma tentativa de neutralizar, ou seja, de cortar a ligação com o além, né? Com a transcendência, né? E no caso, como são todos, né, no meio ali a esse intelectual, no caso aqui que é o Shigalev, que não tem a ver com a filosofia dele, não tem a ver com a filosofia do Dawkins, mas é mais ou menos dois caminhos num sentido parecido, porque tentam criar uma filosofia que quer validar, né, não só o socialismo, mas o ateísmo mesmo, né? Todos eles são ateus assumidos, né? Detestam, né? São todos hostis, né, ao mundo que os rodeia. Tentam destruir o mundo para tentar criar outro, né? Eles até falam, o Verkovensky chega a conversar com o pai dele e fala: os lavradores não precisam de Shakespeare, precisam de sapatos. E o pai dele diz: mas aonde você vai conseguir? Você que vai arranjar sapatos para eles, né, o que eles precisam? Ao que o Verkovensky Filho responde: não, outros virão, nós só somos a parte destrutiva, né? Seja física, seja moral, seja culturalmente. Tem uma parte até do livro que o Verkovensky, conversando com o Stavrogin, ele diz: um juiz que absolve um estuprador, por exemplo,
né, de certa forma está contribuindo com a gente. Um professor que desmoraliza a religião para os alunos, de certa forma também está contribuindo. Ele vai citando vários exemplos de pessoas que não estão ligadas diretamente ao socialismo, mas que de certa forma acabam contribuindo. E como você pode puxar também outras fontes, eu sei que o pessoal não gosta muito de ler, eu consegui puxar uma fonte bem fidedigna na internet. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, no caso aqui answersingenesis.org, né, e no caso aqui é The Darwinian Foundation of Communism. Você tem um artigo aqui que é bem interessante, está em inglês, mas é fácil traduzir, que é Dr. Jerry Bergman. Então, The Darwinian Foundation of Communism, né, a fundação comunista do darwinismo, vamos dizer assim. Perdão, a fundação darwiniana do comunismo. No caso aqui, ler um trecho do artigo, né? Calma lá. Muitos extremistas estavam ativos antes de Darwin publicar sua obra seminal, que é A Origem das Espécies, 1859. Mas desde que, no caso, a fé religiosa prevalecia tanto entre cientistas como não cientistas antes de Darwin, era muito difícil para aqueles radicais, no caso socialistas, persuadir as massas a aceitar o comunismo ou qualquer outra ideologia de esquerda. Parte por esta razão, as nações do Ocidente, por essa razão, né, em parte por essa razão, as nações do Ocidente bloquearam o desenvolvimento dos mais radicais movimentos do século, no caso, né, principalmente esses movimentos de esquerda. Darwin, entretanto, abriu a porta para o marxismo, para que pudesse provar o que Marx, pudesse providenciar, né, o que Marx acreditava ser uma ciência racional da negação da criação e, por extensão, para a negação de Deus. A sua negação de Deus e o seu conhecimento de Darwin, né, inspiraram a Marx ao desenvolvimento de novo ateísmo, uma nova visão de mundo ateística, agora conhecida como comunismo, né? Ou seja, o comunismo é, né, uma visão ateística, então é uma espécie, né, então há comunistas pregando, né, doutrinas terríveis, né, e assassinas. E como outros marxistas, como outros darwinistas, Marx salientou que a sua visão de mundo comunista era científica e, como tal, empregava um método científico, né, uma linha de pensamento científica. Bettel, né, um autor, né, observa que Marx admirava os livros de Darwin, não somente por razões econômicas, mas por uma questão mais fundamental, né, no universo porque o universo de Darwin era puramente materialista, e a explicação, né, que ele dá da origem das coisas, da vida, não leva em conta nenhuma referência ao invisível, ao inobservável, ao não material, ao além, à transcendência. E nesse aspecto importante, Darwin e Marx são verdadeiros camaradas, né? Ou seja, você tem o Marx querendo provar a materialidade até do espírito, e você tem o Darwin, né, confirmando isso por uma espécie de método científico. O Richard Dawkins é um grande, né, colaborador da obra de Darwin, né? Tanto que ele fala força conscientizadora, né, da seleção natural. Então você já tem
três coisas. Você tem a ligação do darwinismo com o comunismo, né? Você tem o ateísmo evidente do comunismo, né? E você tem a junção de duas coisas, de uma doutrina política, filosófica, com uma doutrina científica, que pregam as mesmas coisas. Elas se unem, né? Uma abre as portas, vamos dizer assim, o darwinismo seria um navio quebra-gelo, né? Para o comunismo se espalhar. Mais tarde, né, você tem, como o próprio Dostoiévski prevê, né, profeticamente no livro Os Demônios, o surgimento da União Soviética, né, onde o seu principal líder, o Lenin, né, um ateu convicto, né, que isso, né, seja em nome do comunismo, seja em nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, em nome de ateísmo, pregou não só a morte e a perseguição e morte de muitas pessoas, principalmente religiosas, né, serão os inimigos, né, do novo regime, como também era um ferrenho, né, adepto da evolução das espécies de Darwin, né. Tinha até no seu escritório, conservado até hoje, você tem a estatuazinha lá do símbolo do darwinismo, né? Então daí de repente você tem, passa assim algumas décadas, né? Você tem um filósofo como Dawkins endossando essas ideias todas, defendendo e explicando da maneira mais simplista, né? Assim, tentando derrubar a ideia de religião, e no entanto ele é só mais um colaborador, né? Não só do comunismo, né, do socialismo, ou seja, de uma doutrina, né, política, filosófica, que só causou danos e mortes para a humanidade, né, a maior parte do tempo só fez isso, como, né, a sua ligação até de certa forma psicológica e moral com esses tipos, tipo como Karl Marx, como Lenin, né, que eram homens extremamente revoltados com a religião, né, seja naturalmente ou seja porque uma experiência na vida deles os tornou assim, né. Ainda estou lendo a biografia de Karl Marx e de Lenin, então tem tempo ainda para analisar as coisas, né? Isso fora outras coisas que dá para deixar assim para analisar em outro momento, né? Já que o Dawkins, né, se apega muito à questão da lógica científica, né? Você tem o Karl Popper, o grande metodólogo do século XX, está lá falando assim, os princípios, né, universais, e você tem, né, os fundamentos empíricos da ciência. Os fundamentos empíricos se referem a experiências, eventos particulares, singulares, e você tem as teorias universais, gerais, e que uma não pode ser reduzida a outra, né? Que você vê o Dawkins fazendo isso direto, né, no livro Deus, um grande delírio. Então a questão é essa, né? Só para deixar uma espécie de resumo, né? Dawkins, de certa forma, não é mais um que, né, no sentido filosófico e intelectual, não é mais um que um personagem de Dostoiévski, colaborando para o mal, né? Colaborando para, né, uma desestrutura, né, da ordem estabelecida. Não que a ordem estabelecida não deva ser criticada, ser corrigida, mas a tendência é querer destruir, né, isso aí. E leva em conta tanto a sua intelectualidade já impregnada e viciada, né, dessa coisa até socialista, embora não declarada socialista, quanto na sua própria, né, sua própria experiência pessoal, né. Recentemente ele andou pregando aí que pessoas que nascem com síndrome de Down devem ser abortadas, devem ser eliminadas do mundo. É uma coisa que se aproxima muito, né, da filosofia, né, nazista, da questão da raça ariana, da raça pura, que é a falsa biologia pregada, né, pelos nazistas, que é uma coisa um pouco estranha, né, como o sujeito não percebe uma coisa dessa, né. Então essa é para os ateus, essa banda de ateu otário, babaca, que fica aí na internet, né, somente aqui no YouTube, né, abrindo a boca, né, e falando um monte de besteira, né, simplesmente para, né, confirmar, para tentar afirmar mesmo as suas convicções pessoais, né? Tipo assim, que o ateísmo não é bem isso aí, não, beleza, não é bem isso, mas, né, então vamos abrir a mente e começar a perceber, né, as coisas de verdade, né, vamos olhar a realidade das coisas, mesmo que elas nos firam a nossa sentimentos, a nossa consciência, né, e a nossa inteligência. A gente precisa aprender as coisas. Então é mais ou menos isso, e
logo publicarei isto aqui no YouTube.